Volta. Então, amados, vamos adentrar aqui nas nossas considerações preliminares, tá? A regra é o que normalmente predomina, a exceção é aquilo que foge à regra. É aquilo que destoa do padrão, tá? Do comum, daquilo que é prescrito. Maravilha? Então, eu gostaria de recapitular aqui, olha, dizendo o seguinte, para a gente ter um apanhado geral desses 3 dias. Nessa perspectiva, o amor é a regra, tá? Ou seja, a gente pode amar e a gente deve amar sem economias, tá bom? Sem nos resguardar de possíveis desdobramentos inesperados, indesejados. O amor é a regra, então a gente deve amar sem economias. E nós vimos isso no nosso primeiro devocional dessa série, quando o texto nos mostrava que, amando a Cristo e permanecendo na palavra de Cristo, nós crescemos em caráter, nós somos transformados. Lembra disso? O texto dizia, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Né? Então, se nós amamos Cristo, nós permanecemos nele, no amor dele, tá? Essa relação vai nos influenciar, vai nos transformar de maneira que andaremos como ele. E isso muda o nosso caráter. Tá? No segundo dia nós vimos o seguinte, quando amamos o próximo, isso é uma evidência de que conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Tá? Se eu conheço a Deus, Deus é amor, tá? Esse amor que já me influenciou internamente vai se manifestar em mim de tal maneira que eu ame os meus irmãos. E isso é uma evidência, uma prova de que eu amo a Deus. O texto nos falou isso. Olha só, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá? Então nós vimos, queridos, em suma, que amar a Cristo nos faz crescer em caráter, internamente, somos transformados. Tá? Amar o próximo consiste em uma evidência de que Deus está em nós, porque o amor vem de Deus. E se Deus está em nós, eu vou conseguir amar o meu próximo. E hoje, nós vimos então, com tudo isso, que o amor é a regra, hoje nós vamos ver a exceção da regra. Ou seja, o único momento que nós não devemos amar. O único momento em que o amor, ele não deve reger o nosso comportamento. Então é a única exceção. Você vê como o amor ele prevalece em praticamente todas as nossas relações e interações? A Bíblia diz que devemos inclusive amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, o nosso inimigo. Então é amplo o escopo do amor. O amor é a regra, a exceção é aquilo que nós vamos ver hoje. E qual é a exceção, pastor? A exceção consiste em amar o mundo. É a única regra, é o único amor que nós realmente não devemos exercitar, não devemos praticar. A Bíblia diz isso de forma clara e nós vamos ler em 1 João 2, a partir do versículo 15, que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, veja bem, tudo, né, sem exceção, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então,
Amados, está aqui diante dos nossos olhos e de maneira clara, cristalina, a única exceção à regra do amor. Tá? Se temos conhecido a Deus, se estamos com Cristo, andamos como Cristo andou e como Deus está em nós, amamos o nosso próximo. Então, o amor ditando a nossa conduta em todas as relações possíveis. Com uma exceção. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meus queridos, isso é interessante, sabe? Nós temos ampla liberdade para amar. E uma pequena restrição. E se nos enveredamos em amar o mundo, ou seja, se não nos atentarmos a essa exceção e amarmos o mundo, esse amor pelo mundo fará com que percamos todos os benefícios do amor. Tudo aquilo que pode ser construído no amplo território em que o amor tem total liberdade. Então, se amamos a Deus, as nossas vidas são transformadas. Quer dizer, se amamos a Cristo, as nossas vidas são transformadas, andamos como Ele é, como Ele andou. Se amamos a Deus, o amor de Deus está em nós, amamos o próximo, temos relacionamentos satisfatórios. Veja o tamanho do benefício que o amor traz para as nossas vidas. Por isso nós devemos entender o amor como regra. E devemos amar sem economia. No entanto, quando incorremos na exceção e amamos o mundo ou as coisas que há no mundo, aquilo ali, aquela única coisa que não deveríamos fazer, corrompe todos os benefícios que havíamos colhidos em exercitar o amor de forma ampla e liberal. É ou não é importante esse detalhe? Né? É extremamente importante. Agora, é interessante nós entendermos bem isso. Porque essa exceção, ela é ínfima. Tá? A regra é amar. E a regra é o quase geral, é o amplo. Nos oferece uma liberdade imensa. A exceção ela é mínima, ela é uma restrição mínima. Mas se não observarmos esse mínimo põe tudo a perder. Então, a Bíblia diz para não amarmos o quê? O mundo e nem as coisas que há no mundo. O que é isso? Vamos saber qual que é o limite desse negócio aí para a gente não entrar nesse território perigoso e correr o risco de perder todos os benefícios do amor. O que é o mundo? Olha, trata-se de um reino espiritual. Não imagine você, quando se fala do mundo nesse texto, que isso significa o planeta Terra. Que isso significa um espaço geográfico. Que isso significa alguma coisa palpável. Não. O mundo é um reino espiritual. Uma outra maneira de entendermos é todo pensamento ou proposta de existência que não se encontre submissa a ou em sintonia com o reino de Deus. Uma outra forma de entender. Todo ambiente espiritual não reconciliado com Deus. Então, imaginem o mundo como sendo o domínio de Satanás. Tudo aquilo que não esteja submisso a Deus, reconciliado com Deus. É a esfera onde Satanás age e opera com ampla liberdade.
De forma que todas as coisas que se encontram dentro dessa esfera se encontram também debaixo do domínio e da influência de Satanás, sujeito a todas as maldades de Satanás. Então isso é o mundo. Não ameis o mundo, ou seja, não amem o sistema que se contrapõe ao reino de Deus, ao sistema de Deus. Não ame as ideias ou os pensamentos que não coadunam com o pensamento próprio do reino de Deus. Nós lemos há algum tempo, em uma das nossas devocionais, que Paulo recomendava aos irmãos de Filipos a encherem as suas mentes com tudo que era bom, com tudo que era louvável, com tudo que era digno, com tudo que era puro, com tudo que era agradável. E lembra aquela lista de coisas que devem ocupar o nosso pensamento? Olha só, tudo aquilo que se opõe a essas ideias, a esses pensamentos que substanciam o reino de Deus, que são alicerces do reino de Deus, é um reino também espiritual que se encontra reconciliado com os propósitos de Deus, que se encontra em obediência à palavra de Deus. Tá? Tudo aquilo que se opõe aos pensamentos de Deus é o que podemos chamar de mundo. Tá? Pastor, de vez em quando eu tenho uns pensamentos estranhos e umas ambições que, sabe, me impulsionam a desejar mulheres que não, sabe, que significam relacionamentos ilícitos, que não são lícitas. Mulheres outras que não a minha esposa, por exemplo, né? Ah, pastor, eu tenho um problema terrível de estar sempre insatisfeito com as coisas que eu tenho. Eu morro de inveja do meu irmão que tem um trabalho assim, que tem um carro assim, que tem uma família assim. Então, veja bem, as tentações, elas vêm, nos fazem propostas. Cabe a nós resistir e rejeitar. Porque se tratam de pensamentos mundanos contrários aos pensamentos que são próprios do reino de Deus, que nos fazem ser súditos do reino de Deus, que, enchendo a nossa mente, nos identificam como pessoas que estão debaixo do domínio e da influência de Deus. Então, o mundo, queridos irmãos, é exatamente esse sistema, são essas propostas antagônicas ao reino de Deus e que nos fazem inaptos ao reino de Deus, que nos fazem participantes do reino das trevas, do reino de Satanás e, consequentemente, longe do reino de Deus, excluídos do reino de Deus. Tá? Podemos usar a figura de maneira didática, de que a luz e as trevas, elas não coexistem no mesmo ambiente, não é verdade? Ou existe luz e a escuridão se vai, ou a escuridão prevalece, extinguindo toda expressão de luz. Da mesma forma, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de um reino espiritual. Existem dois reinos, o reino das trevas, o reino de Satanás, que está debaixo do domínio da autoridade de Satanás e, consequentemente, sofre todas
as influências da maldade de Satanás. E existe o reino de Deus, que é o reino de luz, que é um reino que está sob o domínio de Deus, sob a influência de Deus, e que, obviamente, colhe os benefícios de ser reino de Deus. E o que a Bíblia está dizendo, né, o apóstolo João, ele trata com esses irmãos de maneira muito íntima, muito particular, chamando-os de filhinhos. Ou seja, João se refere a essas pessoas como cidadãos do reino de Deus, como participantes do reino de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, vocês como súditos desse reino, reino da luz, não é? Onde as ideias, as filosofias de Deus determinam a natureza espiritual, o ambiente espiritual em que vocês estão, no reino de Deus, vocês como pessoas do reino da luz, não devem amar o mundo, e nem mesmo as coisas que há no mundo. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, que problema. E se o amor do Pai não está em mim, né? Eu não sou transformado por esse amor. Meu caráter não é transformado. Eu não ando como Jesus. Se o amor do Pai não está em mim, significa que eu não tenho conhecido o Pai, porque o Pai é amor. Não é isso que vimos nos 2 dias anteriores? Então, vamos prosseguir. Isso é o mundo, é toda a esfera de influência, domínio, autoridade, que não seja o reino de Deus. E as coisas que há no mundo? Porque o texto fala assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Bom, aí ficou fácil. Quais são tais coisas? É tudo aquilo que está a serviço do sistema mundano. Subserviente, desculpa, eu falhei aqui, subserviente aos seus pensamentos e filosofias. Ou seja, é tudo aquilo que serve de instrumento para nos seduzir com as propostas do sistema mundano. Tá? É tudo aquilo que serve de meio para nos arrastar ao engano do mundo. Tá? Então, são desejos desmedidos. E o texto traz isso nos falando sobre desejos materiais. Ah, pastor, mas não pode ter desejos materiais? Pode, mas não desmedidos. Lembra que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? É assim que está na Bíblia escrito? Alguém vai respondendo aí. Depois eu vou dar uma olhadinha no chat aqui e ver quem é que está atento aí. Lembra que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Opa, se você falou que lembra, não é bem assim não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então o dinheiro é algo material. Ele em si, ele é parte do nosso dia a dia, né? E nós podemos lidar com dinheiro, sem problema nenhum. Nós podemos, inclusive, ter muito dinheiro. Isso não é o problema. Nós só não podemos amar o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é um desejo desmedido pelo dinheiro que nos faz ser avarentos. O que é avarento? Uma pessoa que não é generosa, que ama tanto dinheiro que, sabe, ele tem dó de colocar aquele dinheiro, inclusive, em causas nobres. Abençoar pessoas, abençoar missões, abençoar o reino de Deus, e etc. Então, o dinheiro, ele em si, ele não é um problema. Ele pode ser até uma bênção. A gente manda dinheiro para missões. Através desse dinheiro, a gente abençoa pessoas, faz com que o evangelho seja pregado onde não existem igrejas. Mas o desejo desmedido ao dinheiro é um problema. Tá? E o texto nos fala também sobre desejos desmedidos, que são desejos que se manifestam na área sensual. Tá? Por exemplo, o sexo é uma coisa ruim? Em si, não. Tá? É algo que acontece no âmbito do casamento, de um compromisso onde 2 se tornam uma só carne.
Agora, se é um desejo desmedido pela sensualidade, aí é problemático. Aí é um amor excessivo àquilo que me leva a trair minha esposa, me leva a, sabe, a querer fornicar, me prostituir, praticar o sexo fora das prescrições bíblicas, tá? Então, as coisas do mundo são os desejos desmedidos que nos fazem viver de maneira desregrada, de maneira que fere a santidade de Deus, de maneira que desrespeita as prescrições de Deus para nós, de maneira que ofende a santidade de Deus. Né? E a responsabilidade que temos de nos tornarmos santo, como Ele é santo, parecidos com Jesus. Isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus. Esse é o estilo de vida que Deus quer que tenhamos, como cidadãos do reino de Deus. Todo reino tem as suas normas. As normas do reino de Deus são fundadas em santidade e justiça. Então, o mundo é o sistema, as filosofias, as ideias que não estão submissas a Deus, que não foram reconciliadas com Deus, que se opõem às ideias e aos preceitos do reino de Deus. As coisas que existem no mundo são os meios que nos seduzem, tá? Para que nós façamos parte do mundo, desse sistema, dessa filosofia, dessa mentalidade, né, que se opõe à mentalidade do reino de Deus. Então, meus queridos, essa é a exceção ao amor. Nós devemos amar como regra, sem economia, porque amar é uma coisa boa, você acaba se tornando um representante de Deus. Em primeiro lugar, né, nós temos que reconhecer que quando você ama, significa que você tem conhecido a Deus, tem sido influenciado por Ele, que o seu caráter tem sido mudado, você tem andado como Jesus, em uma crescente, né? Não em perfeição, mas em uma crescente. Tá? Então, nós devemos amar como regra, porque o amor é bom e é bom para nós e proporciona bons frutos para a nossa vida. Vivemos como concidadãos do reino de Deus, agradamos a Deus, preservamos o nosso relacionamento com Deus. Então nós devemos amar como regra, sem economias, observando essa única exceção. E qual é a exceção? De não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E o texto bíblico nos diz, porque tudo que há no mundo, e aí vem uma listinha de 3 coisas. A concupiscência da carne, ou seja, os desejos desmedidos da carne, né? Quando a minha natureza, a minha carne, o meu eu, quer de todas as formas a satisfação dos seus desejos, sem a observância se esses desejos são lícitos ou não, se esses desejos são puros ou não, se esses desejos são justos ou não. Então, quando eu amo, né, a carne, quando eu atendo à concupiscência da carne, os desejos desmedidos da minha carne, eu estou me afastando do amor de Deus. Eu estou amando o mundo. A concupiscência dos olhos, quando, sabe, eu me dou demais a cobiçar aquilo que não é meu, aquilo que não é lícito, aquilo que não é próprio. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo desmedido dos meus olhos que me faz transgredir, que me faz, inclusive, às vezes, ser desonesto. Veja bem, o problema tremendo que nós enfrentamos como nação, que nos faz ser corruptos. O que faz um político ser corrupto? A concupiscência dos olhos. Ele deseja, e ele se dá aquele desejo além do que deveria. É desmedido, é descontrolado. A pessoa, ela se torna escrava do seu próprio desejo. Ela é controlada ou pelo desejo da carne, ele vira um taradão ali, querendo pegar todo mundo, querendo namorar com todo mundo, ou ele vira um corrupto, querendo meter a mão no dinheiro que não é seu, querendo se apropriar de bens que não lhe pertencem, um ladrão. Tudo
conta desse desejo desmedido, que não é próprio dos cidadãos do reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus precisam apresentar condutas compatíveis com o reino de Deus, com a justiça e com a santidade. E dessa forma, apenas dessa forma, nós podemos, sabe, queridos, desenvolver um relacionamento com Deus que seja vivo, que vá além da religião. A religião é o quê? A religião não é nada. A religião muitas vezes são hábitos vazios, mas um relacionamento com Deus é tudo. Porque a nossa vida, ela se torna ativamente envolvida com o reino de Deus, sofrendo as consequências e as influências desse reino maravilhoso. Então, não ameis o mundo, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou seja, quando nós priorizamos a nossa vida, eu quero viver a vida no seu máximo. Lembra? Jesus disse, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, satisfazendo, sabe, as coisas, as ambições da vida, aquele que quiser ganhar a sua vida, o que acontece com ele? Perdê-la. Vai se perder, cara. Ele está investindo em coisas que são temporárias, que são passageiras, que são corruptíveis. E aí Jesus fala, aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Por quê? Porque esse está investindo em coisas que são eternas, que nunca desaparecerão. Veja bem, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluias! Está aqui a diferença. Está aqui a diferença. É questão de inteligência para investir. Tá? Se eu vou investir na satisfação da minha carne, das minhas ambições, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, se eu vou investir em tudo aquilo, sabe, que é desse mundo, que dá prazer apenas para o meu corpo, que satisfaz apenas as minhas ambições carnais, se eu vou investir nisso que é passageiro, é transitório, o texto bíblico diz claramente, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os desejos desmedidos. Então eu vou investir todos os meus esforços em coisas que, desaparecem, porque são próprias desse mundo. Ou eu vou investir todos os meus esforços, todos os meus interesses no reino de Deus, que é eterno, que me proporciona vida eterna, benefícios eternos, que não se corrompem, que não se acabam, que não se consomem. A palavra diz, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É uma questão de inteligência para se investir. Eu vou investir todos os meus, as minhas fichas em algo que eu sei antecipadamente que não vai resultar em um retorno satisfatório, porque são coisas perecíveis, ou eu vou investir todas as minhas fichas em algo que vai produzir retorno, benefício eterno. Poxa vida, é uma pergunta fácil de se responder, né? Jesus encontrou com um jovem, o jovem falou, mestre, me diga aí o que eu tenho que fazer e tal, porque para herdar o reino dos céus. Jesus falou, olha, tá, faça isso, aquilo outro, coisas que estavam prescritas na lei, que os religiosos observavam. E esse jovem disse para Jesus, não, então tô legal, estou fazendo já tudo isso aí, todas essas coisas eu já faço. Aí Jesus falou para ele assim, então faz o seguinte, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Você vem e me segue. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava testando a disposição daquele homem em investir
todas as suas fichas no reino de Deus, em coisas eternas. Jesus estava testando aquele homem para saber aonde realmente estava o seu coração, se estava nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo que são transitórias, ou se estava realmente no reino de Deus, como ele dizia, que é eterno. E a Bíblia diz que aquele homem se entristeceu, virou as costas e foi embora. Ele escolheu investir em um reino passageiro. Aquele dinheiro dele, ele morreria e aquilo não o ajudaria em nada, porque aquilo é próprio desse mundo. Por outro lado, o reino de Deus é eterno. Investir no reino de Deus traz resultados que são eternos. Amém, meus queridos irmãos? Eu vou ficar por aqui. E essa é a exceção da regra. A regra é o amor. Vamos amar uns aos outros, vamos amar a Deus para que as nossas vidas sejam transformadas. Tá? Não vamos nos contentar com uma mera experiência religiosa de um relacionamento superficial com Deus. O amor, ele é profundo, queridos. O amor requer doação, requer compromisso, requer mergulhar. Deus quer nos levar a nadar em águas profundas, porque Ele quer efetuar transformações profundas em nossa vida, coisa que a religião superficial não faz, coisa que uma experiência de conhecer a Deus superficialmente não faz, coisa que apenas conhecer a Escritura não faz. Essa experiência profunda, ela se dá quando nós não apenas conhecemos as Escrituras, mas quando nós nos dispomos a nos lançar de cabeça e obedecer às Escrituras. Quando nós nos dispomos a nos doar para Deus, para que a nossa vida seja para Ele, não necessariamente para nós. Quando nós nos envolvemos profundamente com o reino de Deus, para que o nosso interior seja transformado, o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. É isso, queridos irmãos, que vai fazer diferença. É esse ambiente que vai nos proporcionar amar de forma profunda e renunciar às coisas do mundo. Olha, amar a Deus, amar o próximo, tá? Ter uma experiência profunda com Deus e não amar o mundo, não ser escravo do mundo, não ser dominado pelo mundo. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Presta atenção nessa exceção. O amor é a regra, sempre o amor, sem economia, com essa exceção. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Meu Deus, nos dá, Senhor, essa capacidade de amar como o Senhor ama. O Senhor ama de forma profunda, sacrificial, doadora, decisiva. Ajuda-nos a te amar dessa forma, para que possamos conhecer esse amor e para que possamos amar nesse nível, Deus, de compromisso os nossos irmãos, uns aos outros, as pessoas que o Senhor trouxer ao nosso convívio, para que possamos ser como Jesus. Livra-nos das concupiscências do mundo, dos desejos desmedidos, ó Deus, da vida desregrada. Faça-nos viver como cidadãos do reino, pessoas que vivem debaixo da influência do seu reino, um reino fundado em paz, em justiça, em santidade. Abençoa-nos, nos dá essa capacidade, que o Espírito Santo, que vive em nós, nos capacite a isso, no nome de Jesus. Amém.